Boa noite. Então, a minha apresentação ficou com um tema sobre a pesquisa. Por que é necessário pesquisar sobre educação matemática? Só as pesquisas em educação já não atendem a matemática? Então, é um tema aí que é bem complexo, né? Bem difícil de se falar o porquê disso, mas primeiro a gente precisa entender um pouco sobre a história da matemática, né? Como é que começou aí essas histórias, como é que foi aí o ensino da matemática aí antigo. Então, o ensino da matemática, né, ela começa aí com um ensino tradicional aí a partir de Euclides, no século 3 antes de Cristo, e foi e esse método ele perdurou aí por muitos anos, que ele consistia em quê? Em ter um conteúdo de modo sintético, né? Que era a partir das partes do conhecimento aí, então era a partir dos axiomas, dos postulados, e as partes desconhecidas, que eram a partir dos teoremas. O problema disso tudo é porque essa definição aí de educação vem a partir da memorização, ou seja, da passagem de conhecimento de passagem cultural. Então, a passagem de conhecimento de uma pessoa mais vivida para uma pessoa mais jovem. E aí, com essa situação na parte da matemática, é tido como uma situação de memorização. Então, esse conhecimento, a princípio, ele é passado assim, de modo a ser memorizado. Só que aí, mais ou menos aí no final do século XIX, 1900 mais ou menos, aparece um nome aí que é de Klein, né? Felix Christian Klein, que ele começa a revolucionar aí essa ideia de ensino da matemática, que na época é denominado como método da matemática, método de ensino da matemática. Então, Klein, ele revoluciona aí porque ele traz uma ideia de que a matemática, ela pode ser aprendida não somente com métodos de memorização, mas com provas lógicas dedutivas. Então, essa ideia revoluciona aí o ensino da matemática no mundo inteiro. E essa revolução, ela vem para o Brasil aí na mesma época com uma pessoa chamada, né, um matemático aí, um educador chamado Francisco Campos. Então ele vem a partir do Euclides Roxo, né, que ele é um diretor de uma escola militar nos anos de 1930, mais ou menos, que ele tenta institucionalizar aí o ensino da matemática de modo a que todo o ensino, tanto a parte inicial do ensino e como a parte universitária, né, tenham aí uma sequência lógica do, do ensino. Então ele revoluciona aí, pega a mesma ideia aí de Klein, que é justamente isso, colocar uma sequência lógica para que eles pudessem ter aí um aprendizado menos rigoroso, assim, vamos se dizer, como na matemática pura. Então, um aprendizado mais intuitivo. Então, a partir disso aí, depois vieram outras reformas, que foi o estruturismo, que foi um método utilizado aí, a revolução estruturista, foi utilizado mais tarde também por Piaget, que traz a ideia aí de que todo pensamento humano ele utiliza um método estruturado, né? Isso aí foi por volta de 1929 também, entre as guerras, que foi definido tudo isso. Tá, mas por que então, o porquê dessa história, né? Então a gente viu aí que
a princípio, o ensino da matemática aí, ele vem de uma forma bem arcaica, assim, bem passagem mesmo, passando daquele que sabia muito para aquele que não sabia, de uma forma que tinha que se memorizar. Então, aí depois vieram o início aí dos livros didáticos, começaram a escrever livros didáticos, e aí surge depois, mais na frente, outro matemático lá chamado Klein, que não é o Félix lá, mas ele defende que a matemática ela tinha que desconstruir essa matemática aí que se estuda de forma tão metódica, assim, de forma tão primitiva, né? Tão do modo da matemática. E aí surge então a ideia aí do ensino da matemática e da educação matemática. Então, o primeiro passo foi trazer essa educação matemática, que era estruturar todos esses ensinamentos aí. Depois de estruturar esses ensinamentos, a gente agora vai ver como é tratado, então, o ensino. Então, para o ensino da matemática, eu utilizei, então, um texto da Bicudo, né, da Maria Aparecida Vigiane Bicudo, que ela vai tratar, o artigo dela vai tratar sobre o ensino de matemática e educação matemática, algumas considerações sobre seus significados. O primeiro artigo sobre a história da educação matemática foi do Wagner Rodrigues, que foi um artigo com o nome de Os Movimentos da Matemática na Escola. Então, nesse artigo traz toda aí a história da matemática, da sistematização da matemática no mundo e também no Brasil. Já a Maria Bicudo, ela traz aí uma ideia do que é ensino, né? O que é o ensino e o que é a educação. Então, segundo ela, peraí, então, segundo a Bicudo, né, Maria Bicudo, ela traz primeiro o conceito aí do que é educação e ela cita aí um livro de filosofia que traz a seguinte definição, que a educação é a transmissão e o aprendizado das técnicas culturais, daquelas técnicas de uso, de produção, de comportamento, mediante os quais um grupo de homens é capaz de satisfazer suas necessidades, de proteger-se contra as hostilidades do ambiente físico e biológico, de trabalhar em conjunto em uma forma mais ou menos ordenada e pacífica. Com o conjunto dessas técnicas se chama-se cultura. Para a sociedade, a educação, a sociedade humana não pode sobreviver se a sua cultura não é transmitida de geração a geração e as modalidades e as formas por que se efetua ou se garante essa transmissão se chama educação. Então, no sentido pedagógico, a educação é simplesmente isso, é a passagem de uma cultura, da cultura para as suas descendências, passagem da cultura para as suas descendências, que vai trazer aí com que a sobrevivência aí para os. Então, mais para frente, a Bicuda ela vai aprofundar sobre outros conceitos aí sobre educação. Então, numa segunda abordagem, ela traz a educação que é definida como a formação do homem. Só que aí essa formação do homem, ela levanta lá, de os estudos que ela faz sobre Kant, né, que ele traz no seu livro lá, Education, retrata justamente essa formação, que é uma forma e ação de realizar a plenitude, de se tornar, ou então fazer alguma coisa.
Então, é pegar aquilo e colocar em ação para fazer algo. E uma outra variante que ela discute é a, sobre a abordagem da educação como uma característica de preocupação, ou seja, sobre o cuidado, né? O cuidado com a sociedade, o cuidado com a preservação existente, cuidado com com o desabrochado do indivíduo, o cuidado com a formação da pessoa. Então, a educação vem com esse sentido aí de cuidado. Então, esse é o conceito aí pedagógico. Já o ensino, para bicudo, o ensino em si é o ato, é o ato de levar, né, de direcionar o comportamento do outro. Ou seja, mostrar, levar um interesse pelo que lhe é ensinado. Então, é como se você aprende, mas o start para aprender é que é o ensino. A educação é aprender em si, tudo. Mas o despertar para esse aprendizado é por meio do ensino. Então, aprender a construir conhecimento. Então, o ensino é tido aí como aprender a construir um conhecimento. E aí ela fala uma frase aqui que é muito legal, que diz o seguinte. A frase que ela fala então é o seguinte, que o ensino tem-se ser ele uma atividade cuja finalidade é trabalhar a lógica do conteúdo ensinado na ótica da lógica do ensino, almejando levar o outro a interessar-se a aprender o que está sendo trabalhado. Ou seja, lá na definição de educação, a gente viu que educação é preocupação. Então, essa parte da preocupação faz parte também do conceito de ensino. E isso é uma coisa que está muito junto, né? Então, ela faz até uma indagação aqui no próprio artigo. Ela pergunta o seguinte, seria, seria conveniente separar educação de ensino? Teria como fazer isso? E aí ela mesma responde que, do ponto de vista dela, não seria desejável isso, porque a educação é sempre cuidado com o vir a ser do outro, qualquer que seja esse outro, e o ensino organiza as atividades que viabilizam a efetivação daquele cuidado traduzido. Ou seja, os dois estão juntos, não tem como separar uma coisa da outra. Então, já respondendo aí um pouco do questionamento lá, pesquisar em relação à pesquisa, se é necessário fazer essa pesquisa aí, né? É necessário pesquisar sobre educação matemática, ou a pesquisa em educação já não atende a matemática, um está junto com o outro. Então, a diferença é que o ensino, né, o ensino da matemática aí, ele é o modo como você vai mostrar a educação matemática. Não seria como se fossem os métodos de ensino aí da matemática, né? Então, eles estão juntos, mas cada um tem a sua importância aí em relação ao cuidado, né? Ao cuidado que cada um. Então, só para conceituar aí o que é o ensino da matemática, né, segundo o Bicudo, ela traz que toma como ponto de partida, o ensino da matemática toma como ponto de partida os atos lógicos do ato de ensinar, buscar entender, buscar entender a matemática, né? É tomado como ciência ou mesmo como uma região de inquérito, analisando a lógica subjacente a essa ciência para poder colocar esse conhecimento a serviço da ação do ensino. Então, o ensino caracteriza-se pela tarefa de intermediar o conhecimento produzido, as formas da sua produção e o conhecimento em construção
com o aluno. Então, é uma dessas características aí da matemática é isso, é a intermediação aí, né, do ensino com o aluno. Já a educação matemática, ela busca a história, né, e os modos de manifestar o cotidiano e a esfera científica. Então, é o cuidado com o contexto social, onde as relações entre as pessoas. Então, a educação matemática é isso, é você, segundo o Bicudo, né, você olhar humanamente ali como você vai levar essa matemática, né? Então, é o cuidado cuidado ali com a pessoa, com o indivíduo, com o meio que ele está inserido. Isso seria a educação matemática. Já o ensino da matemática é a parte ali, a parte lógica, né, da matemática. E a educação é você levar essa lógica da matemática de acordo com o contexto social de cada um, de acordo com a vivência de matemática que cada um possui. Então, por que que é preciso pesquisar, né? Por que que é preciso pesquisar um do outro? É porque, apesar de um estar implícito no outro, um estar dentro do outro, participar um do outro, a gente precisa desenvolver talvez mais métodos de educação matemática do que de ensino. O ensino já está pronto, a matemática está lá, mas a educação matemática, que é o como levar essa matemática para as pessoas, como alcançar essas pessoas, né, esses alunos, é algo que precisa ser bastante pesquisado e produzir cada vez mais conteúdo a respeito disso, mesmo porque cada escola ou cada ambiente precisa de um jeito diferente para ser tratado. Então, quanto mais pesquisa houver, mais fácil será de adequar esse ensino nas escolas. Então, era isso aqui a minha pesquisa a respeito da educação matemática, do ensino da matemática. Espero que tenha ficado claro os dois artigos que eu pesquisei aí. São artigos muito enriquecedores, você aprende muito a respeito, principalmente da história da matemática, né? Que tem muita coisa que passa despercebido, mas que foram situações importantes, principalmente na parte histórica em si, do que estava acontecendo naquela época e como era tratada a educação. Isso é importante saber se a gente quiser mudar a educação nos dias de hoje. É preciso saber de onde ela veio. E talvez esse contexto com a história da matemática, talvez não, mas esse já é um modo de uma educação matemática. Você ensinar matemática a partir do seu contexto, a partir de como foi criado aquilo, de qual era a situação daquela época, qual era a necessidade daquela época e qual é a nossa necessidade hoje em relação à matemática. Então, o estudo e a pesquisa a respeito do ensino e da educação matemática, elas são enriquecedoras e são pesquisas, apesar de estarem atreladas, mas são áreas diferentes, por conta que um é mais voltado para a matemática pura, enquanto o outro é voltado mais para como pegar essa matemática aí que é produzida com os grandes matemáticos, né? Que é essa matemática que talvez é difícil de entender, e pegar esse difícil de entender e traduzir de forma com que qualquer pessoa que possa olhar aquilo compreenda. Então, a educação matemática tem esse papel. O papel do ensino da matemática é muito importante, porque ele precisa se produzir matemática para descobrir novas coisas. Mas o só produzir sem saber passar fica um pouco irrelevante, né? Mas essa é a ideia da educação matemática, conseguir traduzir tudo isso que é pesquisado e, às vezes, por